Pai, eu creio que o Senhor já colocou uma palavra, o coração dele, meu Pai. Mas mais uma vez, meu Pai, nós viemos apresentar ele diante de Ti, meu Pai. Que o Senhor possa usar como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que por intermédio do Teu Espírito Santo venha conduzir os pensamentos e palavras, Senhor. Falando comigo, falando com a Tua igreja, não o nosso querer, mas o Teu querer sobre as nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu confio aos irmãos que a paz do Senhor mais uma vez. Lembrando os irmãos que sempre está aqui com os irmãos é um motivo de grande alegria. Estar na casa do Senhor é um privilégio. Aleluia. Nós não merecíamos, né? O Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Ele é quem nos dá essa oportunidade de estar adorando o nome dEle. Deus abençoe para o povo musical, fica à vontade. E lembrando os irmãos que está na casa do Senhor para nós é glorioso e gratificante. Quantas pessoas, né, hoje gostariam de estar aqui nesta noite, mas por outros motivos maiores, o pastor também já explicou nesta noite, até mesmo aquelas pessoas que poderiam estar aqui, né, tem saúde, tem tudo, vida financeira está bem, mas poderiam estar aqui nesta noite, mas não estão, mas você está aqui nesta noite. Onde está dois ou três reunidos, o nome deles, pode ter certeza que ele está na casa, ele está no ambiente. Louvado seja Deus. Tem que ser mais delongas, que agora elas voam, né? Aqui no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no seu versículo 46, eu quero estar meditando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Desde que o dia que o pastor falou sobre que a igreja está clamando, e eu já quero ser boca de Deus aqui nesta noite, e dizer para a igreja, e dizer para o pastor: pastor, quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, não se preocupe que os levantes vêm mesmo, espiritual, vem financeiro, vem um negocinho no carro aqui, é uma coisinha ali, às vezes é dentro de casa que tem afrontas, pode ficar tranquilo, mas não desanima, não desista, siga em frente. Deus já mostrou várias vezes o Senhor aqui neste púlpito, várias vezes um caminho, o Senhor caminhando, fazendo a obra. Não desista. Eu estou fazendo isso para o Senhor, parece que está acontecendo isso, pode ficar tranquilo. Quando você se prontifica para fazer algo para Deus, o mundo espiritual quer se levantar juntamente, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso, é Ele que opera em nós, é Ele que nos dá vitória, é Ele que sabe a tua entrada, a tua saída. Quando você se prontifica para fazer algo para o Senhor, não se preocupe, Ele vai se levantar, mas maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo, lá fora. Louvado seja Deus. Não se preocupe, a presença de Deus para nesse lugar nesta noite. O ambiente está espiritual. Eu gosto assim, é gostoso estar na presença do Senhor. Irmãos, é motivo de nós alegrarmos. Olha o dia que Deus te deu. Esfriou um pouquinho. Você sabe, quando esfria um pouquinho, as pessoas dão uma seguradinha, é normal, tranquilo. Mas Deus, Ele é fiel. Ele tem uma palavra para o meu teu coração nesta noite. Eu já apanhei um pouquinho dessa palavra aqui, que a palavra está importando a gente, né? E eu quero que os irmãos meditem comigo nessa palavra, juntamente com a igreja. Vamos ler o versículo a partir do 46, que vai nos dizer sobre a cura do cego Bartimeu. Nós vamos falar do clamor dele, como que foi. Então chegou a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos disseram e diziam aos gados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Até aqui, não quero me estender muito nessa leitura. Os irmãos conhecem. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus nesta noite, pois Ele está na casa. Louvado seja Deus. Você não consegue, pode tirar um pouquinho da igreja. Sai um pouquinho mais de retorno aí, se você conseguir. Até pode tirar um pouquinho da igreja. Isso, maravilha, Deus abençoe. Louvado seja Deus.
Irmãos, estar nesse lado daí não é fácil não, eu sei como é que é. Pode ficar tranquilo, louvado seja Deus. E quando a gente está aqui desse lado de cá, nessa responsabilidade, a gente vê como que às vezes os pregadores sofrem um pouquinho, né? Mas quando tem uma pessoa abençoada na mesa, Deus te abençoe em nome de Jesus. O mesa, irmão, tem que ir para o céu, tá? Não se preocupa não, que é difícil, tá? Não, você não vai agradar a todos, fique tranquilo, fique em paz, você não vai agradar a todos. Mas eu sou muito, assim, grato a Deus, porque esse som que da igreja é abençoado. Olha o microfone que eu estou falando aqui, né? Quando nós começamos atrás, era um microfone de fio, roscava para lá para cá, assim. Mas louvado seja Deus, que Deus tenha abençoado essa igreja grandemente. Irmãos, aqui, nessa leitura que nós fizemos, o pastor falava que a igreja está clamando, e nós temos que clamar. Nós temos que clamar todos os dias. E me lembra de uma passagem, ali em Lucas também, que uma certa mulher ela começou a importunar tanto um juiz, que nem servia a Deus, nem Deus temia. Mas pastor, por tanto ela chegar ali, eu vou lá de novo, eu vou lá importunar de novo, ele precisa resolver minha causa. Aí eu começo a ver o crente, e nos pede Jesus de novo, e nos pede Jesus de novo. Você sabe o que eu ouvi do mundano uma vez? Ele falou assim: vocês crentes estão tudo loucos, vocês estão tudo doidos. Mas é mesmo, mas é tudo louco, nós somos doidos. Vocês ficam falando o nome de Jesus, que da hora, ele deve ficar com raiva de vocês. Eu falei: não, ele ama ouvir o nome dele, ele ama ver a igreja glorificar o nome dele. Sabe por quê? Porque um dia lá na cruz do Calvário ele bradou: está consumado. E a partir desse momento, irmãos, nós temos que glorificar o nome dele. A vida dele deu por nós. E aquela mulher perdoando, aquele juiz perdonava ele. Ele nem servia a Deus. Pessoal, é o seguinte: eu não sirvo a Deus nem aos homens, mas como você fica me molestando, falando demais aí, eu vou atender teu pedido. Agora, irmãos, a Bíblia diz assim: se aquela mulher que nem a Deus temia, né, ela já teve que importunar o juiz, ela conseguiu. Imagina você que está aqui louvando a Deus, sofrendo às vezes, ensaiando para poder louvar o Senhor maravilhosamente. Nós aqui meditando na palavra do Senhor para pregar algo, para passar para a igreja. É mesmo, pastor? Você se esforçando para fazer algo para Deus. Imagina se Deus vai te ouvir, pastor. Fica tranquilo, Ele vai te ouvir. Fica tranquilo. As hostes espirituais, eles tentam querer barrar a tua oração, mas Deus está ouvindo a tua oração. Olha Deus falando para o Senhor já. Deus está ouvindo a tua oração. Louvado seja Deus. Continua clamando. Continua, igreja. Continua glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te responder. Ele vai te atender. Senhor, está difícil. É difícil, não se preocupa. Deus, Ele está ouvindo o teu clamor nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, aqui no livro de Mateus, nós lemos essa palavra aqui. Existem duas coisas na Bíblia que é difícil pregar. Os irmãos bem sabem. Aquela palavra, aquele versículo isolado que às vezes a igreja não conhece, né? É difícil pregar também. Mas eu vejo por outro lado uma palavra que toda a igreja conhece, fala sobre Bartimeu, fala sobre o clamor dele, que ele importunou ali Jesus, ele clamou Jesus. Às vezes é até engraçado, e às vezes até os irmãos já até sabem, né? O irmão vai nessa palavra, e eu já até sei que vai sair da boca dele. Mas irmãos, a palavra de Deus é tão gloriosa, que cada culto que a gente vai, que cada coisa que você faz para o Senhor, cada culto que nós participamos, nós ouvimos, extraímos da palavra do Senhor algo diferente. Eu já vou começar a meditar aqui na palavra do Senhor Jesus e lembrar os irmãos que estão querendo atualizar a Bíblia, querendo fazer uma coisa e outra. Fique tranquilo, a Bíblia, ela é mais atualizada que o jornal vai ser amanhã, porque Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome dele. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, esse homem que ele veio aqui a clamar por Jesus. Aqui no versículo de número 1 diz assim: então, chegando a Jericó, quando Jesus e seu discípulo saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu, e o mendigo cego. Os irmãos já falou que costuma ser apelidado, né? Quando a pessoa tem alguma deficiência, alguma coisa. Mendigo e cego. Não poderia falar assim: o homem está clamando lá, né? Um homem que não tem sua visão, mas não, eles gostam de colocar lá, mendigo e servo. Posso trazer para os dias de hoje? Você vai para a igreja? Mas você é drogado. Mas você bebia. Mas você é isso. Mas você é aquilo. Eles querem nos apelidar por aquilo que você era.
mas ele se esquece que você pode se tornar uma pessoa melhor. Ele pode se tornar um crente abençoado na presença do Senhor. Mesmo que te apelidam aí fora, louvado seja Deus, o teu passado já foi, acabou. E aqui eles falavam assim, ó, ali um cego e mendigo, um mendigo e cego, clamando e chamando Bartimeu, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. Louvado seja Deus. E quando Bartimeu soube que Jesus, agora sim, ó, Jesus de Nazaré ali estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos começam a entender que esse homem, ele estava no meio de uma grande multidão. Esse homem estava numa grande multidão e ele precisava de algo maior para a sua vida. E o que ele fez? Você acha que ele chegou e falou: Jesus, Jesus? Não, irmãos, ele gritava. Imagina aquele homem no meio daquela multidão, ele gritava. Aí eu começo a meditar, pastor, eu e você no meio dessa grande multidão em que nós estamos, louvado seja Deus, neste mundo que nos rodeia, pessoas que nos rodeiam, e você começa a clamar, e muitas das vezes, nós não conseguimos às vezes ter força para clamar em alta voz. Às vezes, irmãos, olha Deus falando com você já nesta noite, às vezes você dobra o teu joelho, você só sai palavras, a tua boca só mexe, mas no íntimo do teu coração, você consegue clamar ao Senhor e Ele te ouvir. Mas no caso aqui, desse cego e mendigo ali clamando a Jesus, esse homem, ele queria, ele precisava, ele tinha essa necessidade, era a oportunidade dele. Imagina, irmão, se Jesus passasse aqui nessa rua, era a oportunidade nossa de chegar lá e clamar a Ele. Eu tinha um problema muito grande, você tem um problema muito grande, era o momento dele resolver o teu problema. Você acha que Ele é a tua dificuldade, Ele é as batalhas que você passa, você tem que clamar e fazer como Ele fez, é clamar com alta voz: Senhor, tem misericórdia de mim. Há momentos, crente, há momentos, irmãos, que nós estamos na presença do Senhor, que nós temos que levar a nossa voz: Senhor, se não for a tua misericórdia comigo, Senhor, se não for a tua graça na minha vida, eu quero clamar em alta voz: louvado seja Deus, Senhor, me cura, me liberta, vai na minha casa, Senhor, meu filho está lá, Senhor, meu esposo está lá, Senhor, a minha esposa está lá. Crente, nesta noite, o Senhor, Ele quer ouvir o brado da tua voz, Ele quer ouvir como Bartimeu, ele ali clamava a Jesus naquele momento, ele clamava em alta voz, era a oportunidade dele, era o momento que ele tinha para adorar ali e buscar. Ele sabia que tinha cura. Eu estava comentando com a minha esposa hoje, essa passagem é maravilhosa, porque trazendo para os nossos dias, louvado seja Deus, nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu também sou do conjunto de música, do conjunto de louvor, e nós sabemos bem o que é isso, sobre o clamor, sobre a adoração, sobre louvar. O pastor também sabe disso. Se nós levantássemos aqui a partir das 6 horas da tarde e nós fôssemos até as 10 horas da noite, que seja até meia-noite, e nós ficássemos adorando ao Senhor, maravilhoso, seria lindo fazer isso. Mas a Bíblia me diz, perdão, estava vazio já. A Bíblia nos diz que a fé, preste bem atenção, não sei se você vai pegar isso aqui, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe que eu começo a meditar nessa palavra aqui, eu começo a lembrar de uma coisa. Esse homem era cego, mas ele tinha voz, e ele tinha ouvido. Não sei se você vai pegar isso nessa noite. Ou você tem voz, e eu tenho voz. Eu enxergo, você enxerga, você consegue falar, você consegue clamar. A fé vem pelo ouvir. Esse homem, ele ouviu. Duas coisas principais ele tinha: ele ouviu e ele clamou. Ele ouviu que Jesus ia passar. Ele não via, mas ele ouviu que Jesus ia passar. Você consegue entender que ele ouviu que Jesus ia passar? Você consegue entender que hoje é sexta-feira e você ficou sabendo que ia ter um culto hoje, e
que Jesus está no nosso meio nesta noite, e que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, resumindo, ainda que nós não louvássemos bastante, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, porque essa palavra um dia me transformou. Essa palavra que um dia eu precisei voltar atrás, eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu precisei voltar a ouvir de novo a palavra de Deus. E eu acho tão interessante que a palavra do Senhor, ela mexe, ela nos confronta, ela vai no íntimo do nosso coração. A palavra de Deus, ela é tão poderosa e mais penetrante que uma espada de dois gumes, né? Ela entra nas juntas e medulas. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu amo poder servir esse Deus e poder falar de Jesus, porque essa palavra nos edifica. E esse homem, ainda que ele, louvado seja Deus, ele não enxergava, ele ouviu falar de Jesus. O que ele fez? Ele usou essas duas coisas. Ele nem tocou, ele começou a clamar, e clamava em alta voz. E pastor, você viu como é que as coisas se alinham? O que o senhor acabou de falar aqui, que vocês começaram a clamar, olha você ver, olha Deus falando com a igreja. Vocês começaram a clamar, e vai vir, olha lá, olha, está fazendo demais, está querendo fazer demais. Para que tudo isso? Para que isso? Como que foi no cego Bartimeu? Como que foi? Como que as pessoas falaram para ele? Cale-se. Olha aqui, no versículo de número 48, muitos diziam aos brados, eles gritavam de lá também, mas só que você que está clamando, você que está glorificando o nome do Senhor, o teu clamor é muito mais forte, pode ter certeza, do que o clamor que vem de lá para cá. Eu vou repetir mais uma vez: maior é o que está com a igreja, maior é o que está com o pastor, maior é aquele que está aqui com os músicos, daquele que está lá fora tentando combater ao contrário. Vai cair por terra em nome de Jesus. Fica tranquilo. Quando vocês clamar daqui para lá, vai vir clamor de lá para cá, falando para que isso, para que essas coisas todas. Mas continue fazendo, continue clamando. E ele estava à beira do caminho. Ele estava no lugar certo, porque ele estava à beira do caminho. Ele precisava estar no caminho. Você que criou. Ele precisava estar no caminho. Aí ele estava agora no caminho com Jesus. E Jesus chega. Louvado seja Deus. Ele faz uma pergunta para ele. E aqui no versículo de número 49, é meio tão bem essa letra pequenininha. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Agora a gente nem o nome dele, eu não falo mais. O cego. Olha você ver as coisas. Chama o cego. Então chamaram o cego. Anime-se. A minha versão é um pouquinho diferente, talvez que está aparecendo ali. A minha versão é um pouquinho diferente. Você disse-lhe: venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi para Jesus. Esse versículo está ali. Louvado seja Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Os irmãos conseguem entender essa questão da capa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele deixou a capa antes de ser curado. Tem coisas em nossas vidas, agora eu quero trazer para nossas vidas. Como eu já apanhei um pouquinho dessa palavra, nós vemos aqui essa explicação bíblica, segundo a versão bíblica, no caso, a capa de Bartimeu, ela representava a sua condição de mendigo e cego. Ao jogar a sua capa de lado, Bartimeu demonstrou sua fé e confiança em Jesus, acreditando que ele poderia curá-lo. Essa atitude simboliza o abandono das limitações e entrega total a Deus. Eu achei muito interessante essa questão da capa, porque ele precisava ir até Jesus. E ele levantou-se. No versículo anterior, se o irmão puder me ajudar, no versículo anterior, levanta-te.
Ele te chama. Se levanta correndo e vai rápido. Mas ele tinha uma capa. E ali esse cego, ele já andava marcado com essa capa. Dizem, né, os estudiosos que tinha algo que acontecia lá naquela época, que essa enfermidade da cegueira era fácil de acontecer por causa do clima, alguma coisa que acontecia na época lá. E esse homem larga essa capa. E eu e você, nós precisamos tirar essa capa. O pregador, mas essa capa aí seria o que? A visão? Irmão, nós temos que tirar essa capa da limitação que nós colocamos. Às vezes nós colocamos uma capa, pastor, a capa da falta de fé, a capa da falta de esperança, a capa de não acreditar que Deus pode fazer o impossível. Irmãos, vamos deixar essa capa de lado, vamos nos levantar na presença do Senhor nesta noite, vamos deixar essas dificuldades que tem tentado nos abater, tem tentado nos afligir. O inimigo tem se levantado, varão, ele tem se levantado, varoa, em nossas vidas nesses últimos dias, para impedir a obra que Deus tem na tua vida. Mas eu posso levantar a minha voz nesta noite e dar um brado nesta noite: ninguém vai impedir a obra que Deus tem na tua vida. Você veio nesta noite, você está aqui na casa do Senhor nesta noite, você deixou a capa da incredulidade, você deixou aquela capa da falta de fé e esperança, mas nesta noite você pode chegar mais pertinho de Jesus, e Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Ainda que naqueles dias mais difíceis você não consegue clamar como Bartimeu clamou, mas se você chegou aqui nesta noite, você dobrou o teu joelho, você clamou pela sua família, por um parente seu, pode ter certeza que Jeová Jireh, Ele está aqui nesta noite. Ele vai ouvir o teu clamor nesta noite, em nome de Jesus, porque você venceu, você está aqui nesta noite. E essa capa atrapalhava ele. A capa identificava que ele era cego, louvado seja Deus, mas ele conseguiu vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus viu aquele ato de Bartimeu e viu quando ele deixou a capa. Jesus vê quando o homem deixa a capa. Jesus vê quando o homem entende o chamado. Quando ele deixou aquela capa, ele entendeu que ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, que ele poderia seguir Jesus. Ele deixou aquela capa e creu. E Jesus falou para ele: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui no versículo, a minha tradução vai ser um pouquinho diferente, mas pode colocar ali o versículo 51. Louvado seja Deus, para a igreja acompanhar. Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Ele tirou a capa. Ele acreditou que Jesus poderia fazer algo maior pela vida dele. E nós vemos aqui, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Você pode voltar o 51 de novo, por favor? Deus tem algo nesse versículo para nós. Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Irmãos, essa palavra aqui, ela falou no meu coração de uma maneira assim. Às vezes nós pedimos para o Senhor algo que talvez não seria nossa necessidade maior naquele momento. Eu já até chamei de cego, coitado, não tem jeito, fica ali marcado, né? O cego Bartimeu, mas ele já não era cego mais depois que Jesus o curou, mas fica. E nós vemos que ali, que Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Pastor, parece até meio estranho Jesus perguntar isso para um cego. Imagina, se Jesus entrar naquela porta ali, pastor. Imagina, Jesus entrar naquela porta e perguntando: igreja, eu quero que o primeiro venha aqui até a mim e fale assim: eu quero te perguntar, o que queres que eu te faça? Eu já vou na vida financeira. O crente diz assim: eu já vou na vida financeira. É bom comer bem, né? Ô, glória. Uns, quem sabe, poderiam chegar na saúde. Senhor, eu não estou aguentando
pertence, também eu pedi também pertence. Mas se fosse um pedido só, ela diz assim, ó, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Jesus pergunta para um cego, o que queres que eu te faça? Parece assim que Jesus, será que Jesus não percebeu que ele era cego? Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus perguntou mais uma vez, o que queres que eu te faça? Eu vou te dar isso nessa noite, o que queres que eu te faça? Eu vou falar mais uma vez, o que queres que eu te faça nessa noite? Jesus está perguntando para mim, está perguntando para você, o que queres que eu te faça? O que você quer que ele te faça para você nesta noite? Mas veja bem, aquele cego Bartimeu, ele foi esperto. Mas pregador, lógico que ele foi esperto. Ele ouvia, ele falava, mas ele não enxergava. Ele não conseguiria ver essa esposa que eu tenho aqui, ó. Eu posso ver ela. Eu tenho que ficar ouvindo ela também, é normal. Glória a Deus que eu posso ouvir. Eu posso enxergar ela. Mas Jesus pergunta para Bartimeu, que ele é cego, o que queres que eu te faça? Tremendo, Jesus. E o cego é muito sábio. Mestre, que eu tenha vista. Meu Deus. Poderoso, aleluia. Aleluia. Lá no começo dessa mensagem, eu falei para os irmãos assim: é difícil pegar uma mensagem que às vezes a igreja não conhece, que os irmãos ficam aguardando ver o que vai sair daquilo. E pegar uma palavra que os irmãos também já conhecem também é um pouco difícil, que os irmãos já sabem o que eu vou falar. Mas você sabia que Deus tem sempre um pouquinho a mais para a gente? Você viu que gostoso estar na presença do Senhor e ver que Deus tem um pouquinho mais para a gente? E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Que eu tenha vista. Ele pediu certo. Ele não pediu que a vida financeira dele fosse estabelecida. Às vezes, irmãos, olha Deus falando conosco nessa noite, às vezes Deus te pergunta, o que queres que eu te faça? E às vezes, você pede para o Senhor: Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo. E Jesus olha bem para a nossa cara e falou: tadinho do meu servo. Ele está pedindo aquilo lá, mas eu queria fazer tanto aquilo lá para ele. O varão quer pregar, o varão quer louvar. Mas será que eu e você tem pedido algo para o Senhor nessa noite de maneira correta? Essa palavra me machucou, irmãos. Que muitas das vezes, pastor, eu não comentei com os irmãos, se Jesus entrasse aqui hoje, eu perderia a vida financeira, e eu tenho hipertensão, e não sei isso, não sei aquilo, eu preciso mexer na minha casa, não sei o quê. Às vezes, ou não às vezes, acho que quase sempre, nós pedimos de maneira errada. O pastor falou que era clamor nessa noite. Irmãos, eu preciso clamar da maneira certa. Eu preciso clamar da maneira correta. E eu aprendi com essa palavra que às vezes Jesus ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu tenha vida, que eu tenha saúde, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Mas vamos chegar mais pertinho de Jesus, irmãos. Vamos pedir da maneira correta. As horas já se foi. Eu não consegui falar muita coisa, mas eu queria chegar nesse ponto. Eu gostaria de chegar nesse ponto. O que queres que eu te faça? Como você pediu nessa noite? Como você tem clamado Jesus nesses últimos dias? Louvado seja Deus. Como que eu tenho clamado? Será que eu tenho pedido, pastor? Será que eu estou pedindo da maneira correta e não está acontecendo? Porque muitas das vezes nós entramos aquela palavra que às vezes nós não sabemos pedir e nem orar como convém. E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. E às vezes a gente fica confortável nessa palavra. A gente se conforta nessa palavra. Ah não, eu vou orar aqui, eu vou orar. Ah, mas se eu não conseguir orar direitinho, da maneira correta, o Espírito Santo ele vai gemer com gemidos inexprimíveis. Mas irmãos, há momentos, olha Deus falando conosco aqui nesta noite, há momentos em nossas vidas que nós temos que levantar a nossa voz, nós temos que pedir aquilo que o Senhor está querendo que você peça nesta noite. Você pede para a sua família? Às vezes está pedindo vida financeira, mas está pedindo, esquece do filho, pede uma coisa, mas esquece de outra. Vamos pedir de maneira correta. Louvado seja Deus. Se o pastor me permite, se o tempo ainda dá, para nós louvarmos o Senhor mais ou menos nesta noite. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé com a permissão do nosso pastor.
Louvado seja Deus. Eu não sei se o pastor tem o costume de trazer os irmãos aqui na frente para estar orando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos que sentiram o coração, sentiram a vontade, pode chegar até mais aqui na frente. Vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o pastor, se tiver alguém enfermo, eu tenho certeza que Deus, Ele vai ouvir o teu e o meu clamor aqui nesta noite. Eu quero ser o primeiro a ser abençoado aqui nesta noite e a glorificar em alta voz Jesus, filho de Davi. Vou pedir com propriedade nesta noite. Louvado seja Deus. Pedir da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos clamar em alta voz. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite. E que Deus, Ele possa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se aproximar. Precisa de oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero ser o primeiro aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus, Ele possa fazer o melhor para mim e para a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Deus tem coisa grande para crente nesta noite. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele pode fazer algo impossível nas nossas vidas nesta noite. Louvado seja Deus. Por só de nós estarmos aqui neste culto maravilhoso nesta noite, ainda que muitos irmãos com suas ocupações, ainda que muitos não puderam chegar aqui, mas você veio aqui, você está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Deus nos deu uma oportunidade, mais uma vez, de poder adorar e exaltar o nome dEle, que é digno de toda honra e toda glória. O louvor que nós vamos louvar aqui nesta noite chama-se escape. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem um escape para a tua vida nesta noite. Ainda que você não está conseguindo clamar da maneira que você queira, pensa da maneira correta, pensa da maneira exata que Deus, Ele vai nos ouvir. Jesus, Ele está com os seus ouvidos abertos. Os seus ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir. Louvado seja Deus. Mas Jesus, Ele pode te curar nesta noite. Quem sabe você está com uma enfermidade. Quem sabe você está se incomodado com alguma enfermidade no seu coração. Quem sabe as suas veias, quem sabe o diabetes, quem sabe a hipertensão está te incomodando. Jesus, Ele quer que você clama nesta noite. Eu sou o primeiro a clamar aqui nesta noite. Jesus, vai nas minhas veias, repreende toda a pressão alta, todo o diabetes, toda a dor na coluna, toda a dor na perna. Foi só o pastor falar que nós ia pregar e louvar aqui nesta noite. Veio uma dor nas costas. Eu falei, Jesus, eu não vou conseguir ir lá. E Deus é tão fiel que um dia antes Ele deu a vitória. E nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Clame nesta noite. Clame em alta voz. Que Ele vai dar o escape. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo. Dê um milagre. Vai renascer nesta noite em nome de Jesus. Deus, peça a Ele, peça a Deus por essa noite, em nome de Jesus, Pai. Vamos Jesus, fortalece Jesus. Pra me envergonhar. Olha Deus, tomando nas tuas mãos. Vamos colocar e louvar muito mais ainda. Tirar por
cheia. Deus, Ele trabalhou por mim e por sua vida nessa noite. Ele acalma o medo. Ele aquieta o mar. Na tua vida, você acalmar nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós cremos na vitória, Pai. Te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente essa igreja. Pastor Giliardi está aqui, sempre motivo de alegria. Precisou, estamos à disposição. Dando tudo certo, a gente vai estar aí. O dia que precisar, é só dar um pouco pra gente, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, se aceite só um minuto, quero estar passando alguns recados, rapidinho. Amém? Irmãos, amanhã nós vamos estar às 2 horas da tarde lá na quadra, no bairro Maria Imaculada, com a nossa evangelização. Vai estar lá o Grupo Signos. O DISC, irmãos. Perdão. Vai ser as crianças. Aleluia. Vai estar reunindo as crianças lá na quadra. E logo após, está trazendo aqui para a igreja, para um trabalho de evangelização com todas as crianças. Amém? Meus irmãos,